Antes do ano novo, faça uma pausa. Agora. Não depois. Olhe ao seu redor e perceba uma coisa que a maioria nunca percebe. Existem objetos que você chama de coisa, mas no invisível viraram âncoras, e âncoras não deixam o barco avançar, mesmo quando o vento muda. Você pode mudar o número do ano, pode trocar a roupa, pode postar Feliz Ano Novo com sorriso. Mas se você atravessar o limiar carregando certos símbolos, você entra no próximo ciclo com o mesmo peso, só que com uma esperança cansada a mais. E a esperança cansada é perigosa, porque ela diz, eu tentei de tudo, quando na verdade você ainda não fechou as portas pequenas por onde a estagnação entra todos os dias. Se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Eu não digo isso como frase bonita. Eu digo como aviso, porque o arcanjo Miguel não aparece quando tudo está confortável. Miguel aparece quando existe uma decisão na porta, e a porta hoje tem um nome, virada de ciclo. Talvez você esteja cansado de começar e recomeçar. Talvez você esteja cansado de sentir que a vida gira e você fica. Talvez você esteja cansado de ver gente menos esforçada prosperar e pensar, o que tem de errado comigo? E é aqui que Miguel entra com uma verdade que não humilha, salva. Às vezes não tem nada de errado com você. Existe apenas algo errado permanecendo ao seu redor. O novo ano não começa à meia-noite do relógio. Ele começa no invisível, começa no que você decide levar consigo. Começa no que você se recusa a soltar. Começa no que você deixa escondido numa gaveta, como se escondido deixasse de existir. E é por isso que, mesmo mudando o calendário, você sente que algumas coisas se repetem. O aperto, a falta, a frustração, a sensação de correr e não sair do lugar. Hoje Miguel revela 3 objetos específicos. 3. Não uma categoria, não um conceito abstrato. 3 alvos visíveis. E cada um deles toca um ponto diferente do seu próximo ciclo. Dinheiro, identidade e destino. E eu preciso te avisar antes, porque é assim que mensagens que prendem atenção funcionam. O segundo é pior, porque mexe com quem você acredita que é. E o terceiro parece normal, parece coisa simples. E é justamente por isso que ele prende. Existe uma ameaça invisível rondando a sua prosperidade. E eu não vou explicar isso ainda, não agora. Porque se eu explicar cedo demais, sua mente começa a negociar. Sua mente começa a dizer, é só um objeto. E a alma, em silêncio, vai continuar sentindo o peso. Então faça o que poucos fazem, permaneça comigo até o final, porque o último objeto é o mais ignorado e o mais caro. E no final eu vou te entregar um selo prático. 3 ações simples e uma oração curta para selar a virada, sem exagero, sem superstição e sem pânico. Aqui vai um sinal verificável para você não tratar isso como teoria. Se você fizer isso com verdade, em até 7 dias você tende a perceber um tipo de mudança que não tem como fingir. O ambiente fica mais leve, sua oração volta a fluir e uma trava começa a ceder de um jeito que você não sabe explicar. Não é mágica, é espaço. Se isso já tocou você, faça um gesto simples agora. Escreva nos comentários, eu não vou levar peso. Não é para o algoritmo, é para o seu espírito registrar decisão. Agora respire. E escute como quem escuta um aviso antes do tombo. Porque Miguel não vem com poesia, ele vem com corte, com discernimento, com precisão. Ato 2. Miguel não negocia com a estagnação, autoridade, plais guerra, plais preparo. O arcanjo Miguel é chamado de príncipe da milícia celeste por um motivo. Ele é aquele que separa, o que corta, o que protege quando a vida vira batalha por dentro. Miguel não discute com trevas. Ele não conversa com o que te drena, ele expulsa. Existe uma pergunta antiga que está na própria missão de Miguel. Quem como Deus? É um grito de autoridade contra tudo que tenta se colocar no lugar do divino dentro de você, inclusive o medo, inclusive a vergonha, inclusive a ideia de que não tem jeito. Quando Miguel chega, ele não só protege, ele recoloca a ordem.
Ele lembra sua alma de que você não nasceu para viver amarrado em repetição. Que note, Miguel não te protege para você continuar carregando o mesmo peso com uma sensação de segurança. Miguel te protege para você atravessar. Proteção sem travessia vira prisão confortável. E é por isso que quando ele revela algo, é sempre com urgência. Porque a demora é a língua favorita do que quer te travar. Há um detalhe que muita gente ignora. A prosperidade não é só ter. Prosperidade é fluxo, é caminho limpo, é energia que circula. E o que bloqueia o fluxo, quase sempre, não é uma grande maldição cinematográfica. É uma convivência silenciosa com pequenas rachaduras, no ambiente e na alma. Miguel é o guardião do limiar. E a virada do ano é um limiar. No limiar, o que estava escondido se revela. O que estava tolerado cobra preço. O que estava adiado ganha força. Talvez você já tenha sentido isso sem saber nomear. Aquele dia em que você entra na própria casa e sente um peso. Nada aconteceu. Ninguém falou nada. Mas o ar parece denso. Você tenta rezar e a mente dispersa. Você tenta trabalhar e tudo trava. Você tenta se animar e a alegria não fica. E aí você pensa, deve ser eu. Só que às vezes não é só você, é o conjunto, é a atmosfera, é o que você mantém como símbolo. Agora imagine uma cena simples, uma mulher sentada na beira da cama, madrugada, celular iluminando o rosto. Ela não está em festa, não está celebrando, está só pensando, por que tudo anda e o meu não anda? Ela olha para o canto do quarto e vê algo velho, algo guardado, e sem perceber, o corpo dela aperta o peito. Isso é um sinal, não de fraqueza, de verdade. Miguel vê o que seus olhos não veem. E quando você invoca a presença dele, você chama alguém que tem autoridade sobre o invisível. Alguém que percebe onde a sua casa virou memorial de perda, onde a sua rotina virou altar de estagnação, onde a sua fé virou tentativa cansada, porque o ambiente não coopera. E existe uma regra espiritual que Miguel ensina na prática. Onde há corte, há passagem. Onde não há corte, há repetição. Por isso, o que eu vou te dizer agora não é para te assustar. É para te libertar. Certas coisas ficam na sua casa como se fossem neutras, mas elas funcionam como convites. Um convite para a memória voltar. Um convite para a vergonha reaparecer. Um convite para o adiamento se tornar hábito. Miguel não te chama para medo. Miguel te chama para a autoridade. Porque prosperidade também é autoridade. É você decidir o que entra, o que fica e o que sai. Mas eu preciso dizer isso com clareza. Miguel não está aqui para te fazer jogar tudo fora em desespero. Ele está aqui para te ensinar discernimento, separar, escolher. E escolher com urgência. Porque a virada do ano é um limiar. E limiares são perigosos para quem carrega peso antigo. No invisível, ciclos se fecham e se abrem, e o que você mantém como pequena coisa pode ser a brecha que mantém a porta da prosperidade meio fechada. Agora, vamos entrar na revelação em camadas, uma por uma, sem pressa, mas sem enrolação. E eu repito, o segundo é pior, e o terceiro parece normal, só que custa caro. ATO 3. O primeiro objeto. A carteira da escassez, dinheiro. O primeiro objeto está mais perto de você do que imagina. Tão comum que você nem pensa nele como algo espiritual. Ele está ligado ao trabalho, ao dia a dia, à sobrevivência. E exatamente por isso, quase ninguém suspeita. O primeiro objeto que não deve ir para o ano novo é a carteira velha. Sim, a carteira. E eu sei que uma parte da sua mente quer rir, minimizar, dizer isso é bobagem. Mas escute até o fim. Porque aqui está a frase que funciona como lâmina. Carteira velha é o bolso da escassez. E quem carrega a escassez no bolso, costuma carregar escassez na porta. A carteira não é só couro, tecido ou zíper, é um depósito. Ela guarda dinheiro sim, mas também guarda lembranças invisíveis. Preocupações, atrasos, boletos, humilhações silenciosas, dívidas, promessas que não se cumpriram, tentativas que deram errado. Cada vez que você abre uma carteira velha, você reativa um padrão. E padrões são obedecidos pelo invisível.
Você já reparou como existem pessoas que trabalham muito, se esforçam, têm fé, mas parecem sempre no limite? Não é só economia. Às vezes é símbolo, porque a prosperidade gosta de ordem. E a carteira é um altar cotidiano dessa ordem. Agora, uma microcena. Um homem pega a carteira antes de sair. Ela está pesada de papéis, cartões vencidos, recibos de compras que já não importam, um papel amassado com uma cobrança antiga, uma foto pequena, de um tempo difícil. Ele não percebe, mas o corpo dele já sai no modo sobrevivência, não no modo abundância. E o corpo, quando entra nesse modo, enxerga oportunidades como ameaça. Ele negocia menos, ele aceita menos, ele se apega ao pouco, e o pouco vira profecia. Outra microcena. Você abre a carteira e encontra um recibo de uma dívida já paga. Só que aquele papel ali é como um fantasma. Ele sussurra: "Você já ficou devendo." E seu coração responde com medo. E medo fecha a mão, fecha a visão, fecha caminho. Miguel revela: a carteira velha é uma mensagem diária que você envia para o mundo e para si mesmo. É como dizer: "Eu ainda vivo no aperto." E a vida responde: "Então eu continuo te ensinando aperto." Você quer prosperidade? Então comece por onde sua mão toca todos os dias. Agora aqui está o corte prático. Antes da meia-noite, sim, antes da virada, faça isso. Pegue sua carteira e esvazie completamente. Retire cartões vencidos, papéis de dívida já paga, recibos antigos, bilhetes que te lembram medo. Se a carteira estiver rasgada, esgarçada, feia, com o zíper falhando, não leve para o ano novo. Não negocie. Não prometa: "depois eu compro outra." O depois é onde a prosperidade morre de fome. Se você não pode comprar uma nova agora, faça o que Miguel chama de sinal de inteireza. Use algo simples, limpo, inteiro, ainda que barato. O céu não mede preço, mede intenção, mede ordem. E tem um detalhe que muda tudo. Deixe sua carteira com espaço. Não deixe abarrotada. Prosperidade não gosta de aperto. Ela gosta de caminho. E tem um detalhe que muda o jogo. Carteira não é lugar de lixo emocional. Não guarde ali moedas soltas misturadas com papéis de cobrança. Não guarde ali números de pessoas que te exploraram. Não guarde ali bilhetes que te colocam para baixo. A carteira é pequena, mas ela viaja com você. Ela entra em salas, em entrevistas, em reuniões, em oportunidades. Ela vai junto quando você aperta mãos. Ela é uma extensão do seu sim e do seu não. Uma microcena rápida. Você vai pagar algo e o caixa olha sua carteira toda rasgada. É um detalhe, mas detalhes programam percepção. E percepção abre ou fecha portas. Quando você decide alinhar o que é pequeno, você começa a alinhar o que é grande. Pegue uma nota, mesmo pequena, e deixe ali como símbolo de fluxo. Não é crença mágica, é treinamento de mente e atmosfera. Há espaço para mais. Agora faça uma coisa que quase ninguém faz, mas funciona como selamento. Passe um pano limpo na carteira. Simples. E enquanto passa, diga: "Arcanjo Miguel, eu limpo o altar do meu dia. Eu fecho a porta da escassez. Eu declaro ordem. Eu escolho o novo." E não guarde na carteira nada que te humilhe, nenhum papel que te rebaixe, nenhum bilhete que te devolva ao medo. Porque carteira é um objeto que você abre dezenas de vezes, e cada abertura é uma reativação. Mas não se distraia, porque agora vem o segundo. E ele é pior. Ele não mexe só com dinheiro, ele mexe com quem você pensa que é. Ato 4. O segundo objeto. A roupa do dia em que você caiu, identidade. Respire fundo, porque esse ponto faz muita gente fechar o vídeo. Não porque não acredite, mas porque reconhece. O segundo objeto que não deve ir para o ano novo é uma peça específica de roupa. Não qualquer roupa. Aquela que você usava quando tudo começou a desandar. Aquela que viu você por dentro quando ninguém viu. Pode ser um vestido, uma camisa, um casaco, um par de sapatos, uma bolsa, um uniforme antigo. Não é sobre moda, é sobre memória viva. Miguel revela uma verdade dura. O tecido absorve mais do que suor.
absorve estado, absorve ambiente, absorve o clima espiritual daquele período. E aqui vai a frase lâmina. A roupa não guarda só seu corpo, guarda a sua história. Agora, uma microcena. Você abre o guarda-roupa e toca uma peça. Você diz, é só uma peça. Mas o estômago vira, porque aquela peça estava em você quando você recebeu uma notícia, quando você foi humilhado, quando você assinou um papel que não queria assinar, quando você chorou no banheiro e enxugou o rosto em silêncio. Outra microcena. Você guarda uma roupa para quando eu emagrecer, para quando eu voltar a ser quem eu era. E sem perceber, essa roupa vira um altar de cobrança e culpa. Você passa por ela e sente que ainda não é suficiente. Isso não é prosperidade. Isso é prisão disfarçada. E tem mais. Existe a roupa que te lembra um relacionamento que drenou sua energia. A roupa do dia em que você foi abandonado. A roupa do dia em que você se perdeu. Você guarda porque custou caro ou porque ainda dá para usar. Só que o custo maior não foi o preço. Foi o que ficou dentro. Isso é o que pouca gente entende. Prosperidade não entra onde a identidade ainda mora na queda. Você pode rezar por abundância, mas se você continua vestindo, guardando e protegendo o símbolo do seu período de derrota, é como dizer, eu ainda pertenço àquela versão. Miguel não te pede para jogar fora por capricho, Miguel te pede para discernir. Se existe uma peça que quando você toca, você sente peso, vergonha, saudade doída, raiva, sensação de fracasso, essa peça virou âncora, e âncoras não atravessam a virada. E aqui vem uma pergunta que Miguel costuma usar como espelho. Por que você guarda isso? Porque um dia pode servir, é uma resposta prática. Mas às vezes esconde uma verdade. Você guarda porque ainda tem medo de perder, ainda tem medo de não ter de novo, ainda tem medo de não ser de novo. Mas o novo ano não pede medo, pede posição. Faça um teste simples. Pegue essa peça e aproxime do rosto por 1 segundo. Sinta o cheiro, sinta o que vem no corpo. Se vier aperto, culpa, tristeza, vergonha, isso não é roupa, é gatilho. E gatilho em virada de ciclo vira travamento. Antes da meia-noite, faça isso. Separe essa peça. Coloque fora do armário. Não misture com as outras. Olhe para ela com honestidade. Não com drama, com verdade. Pergunte, isso me lembra força ou me lembra queda? Se lembrar queda, você tem 3 escolhas. E escolha também é prosperidade. Doar. Se estiver em bom estado e não carregar algo que possa ferir alguém, doa com oração. Transformar. Se for algo neutro, recortar, reaproveitar, mas sem manter o símbolo intacto. Descartar. Se estiver carregado, se estiver rasgado, se estiver preso à dor. E se você for doar, faça do jeito certo. Dobre com respeito. Agradeça pelo que aprendeu e libere. Prosperidade ama gratidão com ação. Então diga em voz baixa, Arcanjo Miguel corta a ligação entre minha identidade e minha queda. Eu não moro mais lá. Eu visto o novo. A maioria das pessoas acha que prosperidade é só dinheiro. Não é. Prosperidade é permissão interna, é identidade alinhada com o novo. E agora vem o terceiro. O terceiro é o mais ignorado, o mais normal, e exatamente por isso é o mais perigoso. ATO 5. O terceiro objeto. O que está quebrado e você pretende consertar. Destino. O terceiro objeto não tem glamour, não chama a atenção. Ele costuma ficar no canto, na gaveta, na área de serviço, na cozinha, na entrada. E você já convive com ele tanto tempo que parou de perceber. O terceiro objeto que não deve ir para o ano novo é qualquer objeto quebrado ou danificado que você mantém dizendo, depois eu conserto. Pode ser um relógio parado, um espelho trincado, uma cadeira bamba, um carregador com fio exposto, um copo rachado, um eletrodoméstico que só funciona quando quer, uma torneira pingando, uma porta que não fecha direito, um interruptor que falha, um cabo remendado. E aqui vai a frase martelo, onde o quebrado permanece, a prosperidade espera do lado de fora.
porque o problema não é o objeto, é a mensagem. O quebrado proclamando tolerância ao inacabado, convivência com o defeito, aceitação do mais ou menos. E o mais ou menos é um veneno lento para destino. Agora uma microcena rápida. Uma casa. A mesa balança. Todo mundo já sabe qual perna está torta. A pessoa empurra um papel dobrado para segurar e diz: depois eu vejo isso. Só que o depois vira meses. O depois vira anos. E sem perceber, aquela mesma lógica começa a operar em outras áreas. Depois eu faço o curso. Depois eu organizo as contas. Depois eu mudo e depois eu começo. O inimigo não precisa destruir quem já se adia sozinho. E tem outra microcena. A torneira pinga toda noite. Você ouve, você acostuma. E o que era incômodo vira normal. Prosperidade é o contrário disso. Prosperidade é você não se acostumar com o que drena. E é por isso que esse terceiro objeto parece normal. Porque ele se disfarça de praticidade. Ainda dá para usar. Não é tão grave. Não vale a pena arrumar. Só que cada vez que você olha para algo quebrado e aceita, você treina sua alma a aceitar menos. E a prosperidade não floresce num terreno que aprendeu a se contentar com rachaduras. Miguel revela: objetos quebrados são pactos silenciosos com a estagnação. Não por superstição barata, mas por psicologia espiritual. Você vê todos os dias e o cérebro aprende, o inacabado pode ficar. A alma aprende, o travado é normal. E a vida replica. Então, antes da meia-noite, faça isso. Caminhe pela casa com olhos de sentinela, como se Miguel andasse com você. Identifique 3 coisas quebradas. 3, não 20. 3. Faça uma escolha imediata. Consertar hoje, substituir hoje, ou descartar hoje. Hoje. Agora. Antes de virar. Se for um relógio parado, ou você troca a bateria e faz ele voltar a andar, ou ele não atravessa o limiar. Porque relógio parado é profecia de tempo travado. Se for um espelho trincado, ele não atravessa. Espelho trincado é imagem partida. E imagem partida num ciclo novo vira confusão de identidade. Miguel não está te pedindo perfeição. Miguel está te pedindo inteireza. Se você quiser entender a gravidade disso, observe. O quebrado cria ruído no dia. O ruído não é só som, é atenção drenada, é irritação acumulada. É a sensação de viver sempre resolvendo remendo, e remendo constante rouba a energia que deveria ir para a construção. Prosperidade não gosta de remendo como estilo de vida. Ela gosta de estrutura. Ela gosta de coisas que funcionam. Ela gosta de portas que fecham, de relógios que andam, de mesas que firmam. Porque o visível educa o invisível. E agora que os 3 objetos foram revelados, começa a parte que aponta para você. Porque o que você guarda por fora sempre diz o que você tolera por dentro. ATO 6. Identificação, confronto e selo prático, redenção. Agora silencie por dentro, porque eu vou te fazer perguntas simples, mas devastadoras. Você já percebeu como alguns anos começam iguais aos anteriores, mesmo quando você prometeu que seria diferente? Você já sentiu que trabalha mais, reza mais, tenta mais, e mesmo assim algo trava? Você já sentiu que a prosperidade passa perto, mas não entra? Então eu preciso te dizer uma verdade que dói, mas liberta. Às vezes o problema não é a falta de bênção, é a falta de espaço. Prosperidade gosta de espaço. Espaço externo e espaço interno. E espaço só aparece quando você fecha portas que ficaram abertas. Carteira velha, roupa da queda, objeto quebrado. Parece simples, parece coisa pequena, mas juntos formam um tríplice bloqueio. Escassez no bolso, identidade ferida no peito, destino travado no ambiente. E aqui está o confronto. Se você sabe disso e ainda assim decide levar, então não é mais falta de informação. É escolha. E escolha tem consequência. Por isso eu volto ao martelo, antes da meia-noite, antes de virar. Hoje. Porque o céu respeita o seu sim, e o céu respeita o seu adiamento também. Agora vamos selar isso com algo prático. 3 ações, uma declaração e uma oração, sem enrolação, sem teatro, com verdade.
Ação 1. A mesa da decisão. Pegue uma mesa, uma cadeira, um canto. Faça ali um ponto de corte. Coloque em cima a carteira, a peça de roupa e o objeto quebrado, ou a lista dele, se não couber. Só esse gesto já muda a atmosfera, porque você torna visível o que estava escondido. Ação 2. O ritual da troca. Para cada objeto, faça uma troca simbólica simples. Carteira velha. Deixe um papel limpo com uma palavra escrita. Ordem. Roupa da queda. Dobre e coloque separada como capítulo encerrado. Se for doar, amarre com um laço simples. Objeto quebrado. Se for consertar, separe a ferramenta ou a bateria agora. Se for descartar, já coloque na sacola agora. Ação 3. O gesto do novo. Escolha um pequeno símbolo novo para colocar no lugar. Não precisa ser caro. Precisa ser inteiro. Pode ser uma carteira simples, um lenço claro, um objeto organizado na entrada, uma vela, com segurança, um copo inteiro, uma agenda nova guardada com respeito. O novo precisa ter onde sentar. Agora, a declaração. Em voz alta, sem vergonha. Arcanjo Miguel, eu fecho o ciclo do aperto. Eu fecho o ciclo da queda. Eu fecho o ciclo do adiamento. Eu escolho o novo. E então a oração curta, porque orações curtas atravessam o céu como flecha. Arcanjo Miguel, príncipe da luz, corta agora toda ligação entre mim e a escassez. Corta toda a memória que me veste de derrota. Corta todo o pacto com o quebrado e com o adiamento. Que a minha casa se torne terreno de ordem. Que a minha mente se torne terreno de clareza. Que o meu coração se torne terreno de coragem. E que a prosperidade que vem de Deus encontre portas abertas, não por desespero, mas por preparo. Eu escolho o novo. Amém. Agora preste atenção. Quando você faz isso, não espere fogos. Às vezes, a mudança é silenciosa, mas ela é real. Agora eu quero que você visualize 2 caminhos. No primeiro, você entra no ano novo com pressa e distração. Você deixa a carteira velha porque dá preguiça. Você deixa a roupa da queda porque custou caro. Você deixa o quebrado porque ainda dá para usar. E aí você atravessa a meia-noite como quem atravessa uma ponte carregando sacos. Do outro lado, o ano muda. Mas a sensação é a mesma. Você já começa janeiro cansado. Você já começa janeiro travado. E você nem entende por quê. No segundo caminho, você atravessa com decisão. Você olha para esses 3 objetos e diz, basta. Você corta sem drama, mas com firmeza. Você não se despede do passado com ódio. Você se despede com maturidade. E o que acontece? Você acorda no primeiro dia com uma casa mais leve, uma mente mais clara e um coração mais disposto. Não é euforia, é alívio. E alívio é o primeiro sinal de que a porta começou a abrir. E se você quiser tornar isso ainda mais forte, faça uma última chave. Depois de separar os objetos, lave as mãos. Simples. Água, como símbolo de que você não está mais carregando aquele ciclo no corpo. E diga, Miguel, sela a minha decisão. Se você conhece alguém que está entrando no ano com peso, envie esta mensagem. Às vezes a prosperidade não começa só quando você recebe. Começa quando você se torna ponte para alguém também. Em até 7 dias, observe, o ar muda, a disposição muda, a disciplina aparece, uma conversa se abre, uma oportunidade surge, uma ideia vem, um contato acontece, uma trava cede. E depois disso, mantenha uma regra simples pelos primeiros 30 dias do ano. Não traga de volta o que você acabou de expulsar, não por medo, por respeito ao processo. Prosperidade não gosta de vai e volta, ela gosta de decisão. Se esse vídeo falou com você, é porque sua alma já reconheceu algum desses 3 objetos. Não ignore esse reconhecimento. Escreva nos comentários como um selo. Eu escolho o novo. E agora, vá. Antes da meia-noite. Porque quem atravessa leve, atravessa mais longe.